Seja muito bem-vindo ao Papo Digital, o podcast de marketing e vendas da Digital Comunicação. E antes de começar, eu tenho um recado especial para te dar. Vem aí o maior evento de marketing e vendas do norte do Brasil, o DSX, o Digital Summit Experience, que será o encontro de mentes criativas, líderes e empreendedores que estão mudando o jogo quando se trata de marketing e vendas. E já anota aí, porque em breve abriremos as inscrições para quem quer fazer parte dessa história. Enquanto isso, eu te convido a entrar no grupo VIP, acessando o link que vai estar aqui na descrição desse episódio, onde você receberá várias informações sobre o DSX. E agora, vamos para o que a gente está aqui para fazer, que é para falar sobre o tema desse episódio, que é arquétipos e vendas. Como transformar emoções em conversões. Então, você já reparou e parou para pensar que certas marcas tocam profundamente. Então, como é que isso funciona? Hoje, eu trouxe o Rodrigo Araújo e a Manuela Conrado para conversar sobre esse tema. A gente vai começar a falar sobre o poder simbólico. E aí eu quero entender com o Rodrigo, na sua experiência com times comerciais, Rodrigo, como o reconhecimento de arquétipos ajuda na abordagem de vendas com mais conexão? Bom, primeiro a gente tem que entender que existe uma confusão muito grande que as pessoas têm, que é achar que arquétipo é uma coisa que a gente que diz, a gente que diz o que vai ser. Você pode até se reposicionar e usar os arquétipos para te ajudar no teu reposicionamento, mas todos nós, seres humanos, temos arquétipos incutidos ali na nossa personalidade. Certo. Até porque esse termo ele foi criado aí por um psicólogo do nome estranho aí, Carl Jung, esse cara mesmo aí. E ele entendeu vários traços que definiam as pessoas. Assim como a gente usa arquétipos para posicionar marcas, quando a gente fala de vendas, o vendedor bom, o vendedor experiente, ele usa isso a seu favor. Ele entende qual é a estruturação de arquétipos ideal para que eu faça vendas. Por exemplo, vou tentar exemplificar isso melhor. Se você vende para executivos, qual que é a melhor forma? Se vestir como um executivo, falar como um executivo, entender, né, das dores, desejos e desafios desse executivo. Mas se tu vende para um cara da roça, tu tem que estar mais despojado, tu tem que de repente conectado ali, né, com a realidade. Exatamente. Vendas é conexão. Quanto mais você se conecta com quem você vai vender, mais rápido e mais fácil você elimina a objeção que é o ranço do vendedor. Tipo, você eliminou isso. Quanto mais similaridade você tem, um termo que até ouvi um cara falando que eu achei legal, que é o vendedor camaleão, né? O cara se adapta tanto na linguagem, na roupa, em tudo, para aquela venda que ele quer fazer. Então, os arquétipos, eles ajudam o vendedor inteligente a entender de que forma ele pode se reposicionar para vender melhor. Mas todos nós, no nosso dia a dia, na nossa personalidade, a gente já carrega os nossos arquétipos, né? Isso é muito bom, né, Rodrigo? Porque aí a gente vê esses modelos simbólicos, eles sendo moldados, né, na percepção de quem está ali comprando e querendo aquele produto. Manuela, para você, quando você pensa na construção da narrativa, como é que os arquétipos, eles influenciam a escolha do tom de voz ou da metáfora ideal ali quando você está escrevendo? Bom, quando a gente reconhece o arquétipo, quando o arquétipo é definido, a gente já consegue ali identificar um pouco do público que a gente vai falar. Por exemplo, o público da Nike. O Nike tem o slogan dele maravilhoso, que é o Just Do It, tá? Apenas faça. Que eles estão ali se colocando como herói, de falar, olha, você pode fazer isso. Mesmo, independente de qual esporte você faça, você pode ir lá e fazer. Então, é importante você identificar o seu público com o arquétipo definido. Quando você tem um arquétipo definido, você pode transmitir as narrativas com uma forma emocional que vai trazer essa conversão, não pela racionalidade, mas pela emoção. Vai tocar ali a pessoa, vai virar aquela chave da pessoa de emoção e trazer ali uma conversão sem mesmo a pessoa perceber, que já é o tocar ali naquele ponto emocional dela, só para conseguir encaixar a estratégia. Perfeito. Deixa eu só... E aí, Rodrigo, eu quero saber com você aqui, como é que você entende como deve se equilibrar o uso simbólico com a proposta de valor real do produto em si, sem cair no exagero?
uma marca, você define o arquétipo de uma pessoa. Você pode até se reposicionar, mas você já existe. Por mais que você não saiba conscientemente, esses arquétipos eles existem na tua personalidade. Então, são coisas diferentes. Para uma marca, é importante que a gente tenha isso ali definido, porque ajuda na construção das narrativas de forma linear. Ou seja, tu pode ter múltiplas equipes trabalhando em narrativas ao mesmo tempo e ainda assim o tom de voz da marca ele fica uniforme. Por quê? Porque todo mundo está construindo tudo aquilo dentro de uma estrutura de fala. E aí que vem aquela coisa, né? Tipo, vamos dar o exemplo da própria Mercedes, que usa o arquétipo do governante muito bem, Sim. né? Então, assim, todas as comunicações de venda que ela faz, elas são estruturadas para aquele cara que é o executivo, para o cara que venceu na vida, que merece. Então, são atributos de conexão com um público-alvo muito específico. Ou seja, se ela tivesse qualquer outro público que não fosse esse, seria um tiro no pé. Ou seja, ela poderia usar o que fosse, podia ter o arquétipo da China, mas não ia conseguir conectar, porque ela estava desposicionada com a questão do público. O grande erro que eu vejo as empresas cometendo é esse. Ela tem uma estrutura de arquétipos na hora de estruturar a sua comunicação, totalmente desposicionada com o que é a realidade do público-alvo dela. Então, muitas vezes, tu tem ali uma empresa que precisa ter, de repente, uma autoridade forte para conseguir converter uma venda, e ela tá fazendo dancinha no TikTok. E ela tá, tipo, entra em toda a tendência, sem ao menos ter uma relevância naquilo, e não consegue construir valor. Aí complica, né? É exatamente aí que tá, né? Quando você fala assim, tipo, qual que é o pior erro que pode acontecer, né? E aí é isso. Na hora de você usar os arquétipos na venda, seja como marca, seja como vendedor, você precisa se conectar com o público-alvo certo. E aí, falando do vendedor, o pior erro é você parecer forçado. É você tentar forçar ali alguma coisa que você não vai ser autêntico. É muito melhor você ser claro, transparente e ser honesto do que você tentar soar algo que você não é. Digamos, se você vende para bilionários, mas você não é bilionário, não adianta tu querer falar com um bilionário. Porque não vai ter identificação, né? Não vai, ele não vai sabe. Criar conexão. O semelhante conhece os seus. É verdade. Né? Assim como os animais, eles se reconhecem pelo cheiro e tudo mais, a gente reconhece quem faz parte daquela nossa tribo, né? E dos mais diversos grupos sociais que a gente tem dentro da nossa vida, né? Se a gente for parar para pensar, a gente tem vários grupos sociais em que determinado momento você tem uma personalidade para um grupo, outra personalidade, tipo, na família eu sou de um jeito, no trabalho eu sou de outro, com meus amigos eu sou completamente diferente. Então, esse conjunto de coisas forma a tua autenticidade. Quando tu tenta empurrar muitas coisas que estão muito fora desse ciclo de autenticidade, por conta de um arquétipo que alguém falou, que o arquétipo X vai fazer que você venda mais, beleza, velho, se prepara para isso, né? Eu vou dar um exemplo clássico aqui. Se você olhar para mim, eu tento sempre imprimir o arquétipo do sábio. Eu estou sempre explicando, eu produzo muito conteúdo, eu escrevo muito. Então, isso é um atributo que eu intencionalmente faço, porque eu entendi que dentro do meu mercado, isso era necessário para que eu vendesse mais. Uhum. Você precisa construir autoridade. Por mais que você seja, cara, eu conheço profissionais competentíssimos, excelentes no que fazem, muito bons, mas não conseguem imprimir autoridade, porque eles não entenderam que eles precisam se posicionar como tal. Super importante isso. E aí a gente começa aqui, então, a entender sobre a questão da identidade e a conversão. Então, a gente sabe que alguns arquétipos são mais recorrentes em campanhas de conversão. Exemplo disso é o herói, no caso da Nike, assim como a Manuela citou, o mago da Coca-Cola, o cuidador da Omo, mas o segredo pode estar em como essas marcas ativam essa imagem. E aí, Manuela, na tua concepção, como é que funciona essa questão de transformar um arquétipo em elementos tangíveis dentro da copy, sem soar genérico? Então, para colocar esse arquétipo em prática, ele vai muito, muito além de só um rótulo, muito além de um post. Então, existem várias formas de você conseguir flexibilizar isso. Por exemplo, eu vi um dia desses, acho que foi mês passado,
uma ação, uma campanha acho que foi Stella Artois que colocou, de ter uma cervejinha escondida dentro da geladeira, um monte de itens na geladeira, mas a cerveja escondida para deixar o melhor para depois. Interessante. Muito legal, achei muito interessante, porque já mostrou ali a exclusividade de ser uma delícia, de ser, ai meu Deus, é a cerveja. A última bolacha do a pacote. última bolacha, a última cerveja da geladeira, que traz ali a exclusividade da Stella Artois. Eu não lembro direito se foi essa marca, mas foi uma marca de cerveja. Então, existem várias maneiras que você pode fazer isso em 2 pontos. Ser original, trazer essa originalidade da marca, da forma que você vai expressar isso, e ser humano. Tocar numa dor que a pessoa vai reconhecer. Tipo, nossa, queria tanto uma cerveja, mas tomaram minha cerveja, que a Stella Artois fez. Então, vai lá e esconde a cerveja. Teve uma que eu não vou lembrar agora, eu acho que foi não vou lembrar agora, mas acho que foi do McDonald's, que também trouxe muito dessa pegada de família. Por exemplo, quando a gente lembra da Coca-Cola, a Coca-Cola traz muito esse de abrindo a felicidade, trazendo a felicidade para a família, de ser ali o refrigerante da mesa da ceia, da mesa do almoço. Então, trazer essa coisa de ser original, de pensarem na sua marca, do meio humano, do nosso dia a dia, do nosso meio, assim, diretamente conectado com o seu público. Assim como o Rodrigo falou, não tem como você conversar com a sua marca se ela não é conectada com o seu público. Então, de certas formas, de certas maneiras, você consegue, sim, ser flexível sem ficar preso só em post do Instagram, só em campanha online. Poxa, muito bom. E isso é interessante porque você cria, né, uma conexão, cria uma confiança e traz essa questão da lembrança emocional. Rodrigo, você já usou arquétipos em campanhas de performance? Quais são os impactos que você percebeu assim ao longo da tua jornada trabalhando com marketing? Acho que é importante a gente ter clareza quando a gente usa o termo usar arquétipos. Os arquétipos, eles são elementos da construção da voz da marca. Certo. Então, se eu já fiz uma campanha para uma marca que se parecia com aquela marca, eu usei arquétipos. Certo. Querendo ou não, intencionalmente ou não. Entendeu? Você sabe que tem aquelas propagandas que parecem com aquela marca? Sim. Não tem? Sim. Então, quando parece com a marca, é porque eu tô usando o tom de voz dela, a personalidade da marca, né? Que, muitas das vezes, ela pode ser construída através dos arquétipos. Então, tendo essa separação, é necessário a gente entender que mais do que você... eu sei que o tema da gente está falando aqui é arquétipo, mas tem um tema que, na minha visão, é superior a isso, e os arquétipos são a estrutura, que define o tom de voz da sua marca. Como é que a sua marca fala? Vem antes, né, no caso. Não, exemplo disso é a própria Havaianas também. Exatamente. Seja consistente no teu tom de voz, porque nada mais chato do que alguém que não tem consistência. O exemplo mais atual disso é a própria Jaguar. Passou a história toda comunicando com o público e do nada resolve, tipo... reconstruir do zero. Não, mas... Nossa, explodiu. Eu lembro totalmente quando isso aconteceu. Então, Rodrigo, a melhor definição. Não tem muito o que falar, né? Porque se você for entender, não, e de repente foi, eu não sei dizer se isso foi intencional ou não, eu não olhei os resultados da companhia depois para entender se eles conseguiram alcançar esse novo público, e nesse novo público eles tiveram mais performance, porque pode ser, tá? Era uma marca ultra nichada. Eles eram uma marca ultra nichada e que tinha atingido uma pequena parcela da população. Então, sei lá, vendia 1.000 carros. Talvez com essa loucura que eles fizeram, eles possam vender 1.500 carros. E aí, é uma movimentação que, ok, eu não recomendaria, né? Eu preferia fazer uma outra marca do zero do que fazer um negócio desse, mas é essa movimentação. Então, você não pode trair a personalidade da tua marca. Você não pode entrar em qualquer trend, você não pode falar de qualquer forma. De qualquer coisa. Exatamente. E isso não é só na publicidade. As pessoas confundem muito a marca, o marketing, com a promoção, mas não é sobre isso, né? Quando a gente fala de marketing, a gente está falando de tudo. Como são as interações do teu cliente com o teu produto? Quando é que ele vai na tua loja? Como é que tu atende ele se tu presta serviço? Sim. Então, tudo isso faz parte da construção da marca. Então, quando a gente fala assim, cara, vamos definir a voz da marca. Cara, desde a fala da recepcionista, do teu time de vendas, do teu time financeiro, todo mundo tem que falar a mesma língua. Entendeu? É super importante, né? E, para mim, o melhor exemplo disso é a Disney.
É verdade. Cara, eles Nossa conseguem Senhora. imprimir aquela coisa do próprio magia. arquétipo da magia, né? São o mago. melhor exemplo, são o arquétipo do mago, Sim. que tudo é uma transformação, uma experiência. E não é só na comunicação. Na verdade, eles são mais famosos por ter isso nos seus parques de diversões, né? Que tudo é uma experiência incrível, que tu espera 2 horas numa fila sem reclamar e tá tudo bem, porque tu tá o tempo todo sendo muito bem atendido, tem uma voz só. É como se fosse a Disney falando contigo. A cada funcionário diferente que você fala, é como se fosse a mesma pessoa. Isso é um bom uso dos arquétipos para que você gere conversão, para que você gere venda, e mais do que isso, para que você perpetue a tua marca da melhor maneira possível. Porque quando você usa os arquétipos como pilares para estruturar a voz da marca e consegue repetidas vezes colocar isso em prática, cara, aí Fechou, né? não tem mais muito o que fazer, é só contar as placas. E eu vi 2 situações referente à Disney. Uma foi de um pai que estava super distraído, tirando foto, e a criança ali perdida. E aí o Mickey foi lá, pegou, colocou na mão dele e falou, ó, tenha atenção com seu filho. Sim. Ou seja, eles têm esse cuidado. E o outro foi numa vestimenta de uma moça que ela estava com uma blusa muito curta, pediu para colocar ali. Por quê? Porque eles têm cuidado com a experiência que a família está tendo ali, justamente para não impactar de forma A negativa. experiência ainda mais das crianças que estão ali, porque eles querem cultivar a memória das crianças. Tipo, nossa, eu fui Sim. pra Disney quando eu era criança e aconteceu isso. O Rodrigo comentou da Jaguar, sobre o posicionamento do arquétipo deles. Eu lembrei do caso da Melissa, que não sei se vocês lembram no passado, que a Melissa era apenas uma sandalinha e agora se tornou um grande auge da moda. Tem muitas blogueiras de moda que gostam muito da Melissa, estão muito bem posicionados como um arquétipo ali, sabe, na moda, rebelde. Que é bem Interessante. legal. E aí a gente vai encaminhando agora para a gente finalizar, e aí a gente pensa em escolher e sustentar um arquétipo, né? Ou seja, como bem o Rodrigo colocou, consistência é tudo. Então a gente precisa sustentar essa consistência desde o discurso institucional, como o Rodrigo exemplificou aqui. E aí, Manuela, como é que você consegue garantir que diferentes formatos, por exemplo, vídeos, textos, redes sociais, transmitam o mesmo arquétipo sem repetição quando você está escrevendo? É bom manter ali um diferente, não um diferente tom de voz, porque é importante manter o mesmo tom de voz, a mesma fala em todos os meios de canais, mas mensagens diferentes levando para o mesmo arquétipo. Por exemplo, aqui em o Reels eu posso fazer uma coisa mais emocional, trazer mais para a pessoa se envolver na história, para a pessoa ficar por dentro da história, trazer ali uma coisa para ela compartilhar com outras pessoas, para deixar marcado nela. E aí, quando levar para um post, deixar aquela coisa mais persuasiva, mas ainda assim levando para sua marca. Então, uma forma de não deixar repetitivo é você conseguir explorar várias mídias levando com o mesmo objetivo, deixando registrado a sua marca, deixando registrado o seu posicionamento ali, usando o seu arquétipo. Porque um arquétipo tem vários tons de voz, tem vários meios de você falar para demonstrar. Legal. E aí, Rodrigo, para a gente finalizar, eu quero que você deixe uma reflexão para quem quer construir uma marca com propósito, né, e conexão. O que você acha que essa marca ela precisa ter antes de tentar vender qualquer coisa? Eu penso assim, quando a gente fala de construção de marcas, é muito feliz o tema arquétipo aliado à construção de marcas. Eu acho que isso é um elemento importante. Mas antes disso, você tem que entender, cara, qual que é o propósito dessa marca? O que ela se propõe a fazer? Qual que é o problema que ela resolve? A partir disso, você vai poder entender de que forma que ela vai se comportar. Porque tem várias coisas que, por exemplo, se eu vou vender refrigerante, eu tenho vários arquétipos que eu posso usar, não só o lance da família, aquele atributo como a Coca-Cola fez. Eu posso ser rebelde, eu posso ser o engraçado, como o Dolly Guaraná. Sim. Nossa, eu posso ter diversos posicionamentos dentro daquele segmento de produto. O que eu recomendo é, cara, analisa o segmento que você está entrando para saber o que cabe antes de escolher como você vai se posicionar. Isso é muito importante, porque senão fatalmente você pode escolher se posicionar como uma coisa que não cabe no teu segmento e aí a tua marca está fadada a morrer muito rápido. Sim.
por conta disso. E você vai acabar fazendo muito mais esforço para vender, muito mais dinheiro investido para conseguir alcançar algum resultado se você errar neste detalhe. Então, minha recomendação é, passo 0, entenda qual problema a tua marca resolve, pega isso, analisa o segmento, entende qual que são as características de marca que cabem dentro daquele segmento, e aí não é 1 ou 2 arquétipos, aí eu estou falando o que cabe ali dentro daquele segmento, né? Porque se você for, por exemplo, vender vacina, tu não pode ter o arquétipo do rebelde, né, cara? Tu precisa ser uma autoridade, porque senão ninguém vai confiar em ti. Então, tu não pode ser disruptivo, louco e tal, que nem a Axe, que é desodorante. Tu não pode ser você não pode se comportar daquela maneira porque não cabe no teu nicho. Então, é importante que você tenha a clareza de entender o que cabe no teu nicho. Entendeu? Escolha o arquétipo que você vai conseguir repetir mais vezes. Perfeito. Ou a construção de arquétipos, eu gosto muito de usar, dependendo da quantidade de stakeholders da companhia, eu gosto de usar mais de um arquétipo e ele ter momentos mais fortes de um e momentos mais fortes de outro, entendeu? Isso ajuda muito a você conseguir se comunicar melhor. Se a gente for falar, por exemplo, a Coca-Cola, ela é a magia para o consumidor final, mas para os acionistas, para os colaboradores, é outra coisa. É eficiência, é governança. Porque os arquétipos da Coca-Cola é mago, governante e o herói. Entendeu? São como personalidades ali da marca. Exatamente. Para quem ele é o herói? Para quem investe. Toda a comunicação de investimento da Coca-Cola é baseada no arquétipo do herói. Sim. O próprio Warren Buffett, na minha visão, ele é a maior prova social da Coca-Cola nesse sentido, né, cara? Eles usam ele como avatar transformado para entregar essa comunicação. Então, assim, tendo em vista isso, escolha os arquétipos se você vai conseguir ser mais consistente. Existe um ditado muito antigo que minha avó dizia que era água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a consistência, ela reina. Se a tua marca consistentemente estiver indo na direção correta, meu amigo, não tem como você não chegar lá, não tem como você não ter o resultado financeiro que você quer, não tem como você gerar o impacto de marca que você quer, porque se você tiver consistência, nada vai te parar, entendeu? Então, assim, e uma marca com todos esses atributos bem construídos, cara, eu sei qual que é o problema que a minha marca se propõe a resolver, beleza, eu sei como que eu quero resolver isso, qual que vai ser a forma que eu vou falar, entendeu? E um exemplo claro disso, ó, a Disney, ela poderia ser o parque mais acessível. Ela não precisava ser o mais caro, uma experiência. Ela poderia ter muito mais parques, mas não. Ela prefere ter poucos porque ela consegue ter a melhor experiência do planeta concentrada naquela operação. Então, isso é uma escolha de posicionamento. Entendeu? Entendi. Então, é necessário que você faça essas escolhas na hora de escolher estruturar o posicionamento da tua marca. Então, eu vejo que dessa forma, você escolhendo, tendo essas escolhas ao longo do caminho, vai ficar muito mais fácil para que você consiga ter sucesso aí no teu processo de construção de marca. Perfeito. Legal de pensar sobre a Disney, porque eles só têm 2 parques da Disney no mundo. E mesmo sendo 2, o mais conhecido ainda é o de Orlando, que é ali o centro dos parques, que é um marco ali da Disney. E falando em Disney, eles acabaram de fechar uma parceria com a Fórmula 1. Então tem muita coisa legal da Disney. Legal, gente. Poxa. E não, tem vários cases, né? Quando a gente fala de Disney, eles têm... Com certeza. Eles expandiram a plataforma de marca, na verdade, né? E aí, talvez o desafio seja até muito mais complexo, se a gente falar do ponto de vista de entender o que essa marca é, porque aí ela acaba virando um ecossistema. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com um ecossistema de marcas, com diversas marcas, e se você não tiver clareza na hora de fazer aquelas escolhas que eu comentei ainda agora, a chance de você fazer besteira é muito grande. E a Disney, ela fez algo muito arriscado, que foi abrir para alguns tipos de conteúdo na plataforma, que eu lembro que teve muita resistência, né? O pessoal não queria. Alguns conteúdos para 18+, filmes de ações, enfim, nesse naipe. E teve muita gente que disse que ia cancelar, mas ela sustentou e
e se mantém, né? Até conteúdos fora Isso. fora do nicho, porque tem ESPN, tem esportes lá também. Sim. Muita gente reclamou, porque antes era Star Plus, né? Era diferente. Verdade. E exatamente isso, Rodrigo. A compra da Marvel foi um divisor ali de águas, porque foi a maior polêmica que teve. Aí é só olhar o resultado da companhia, amigo. Só cresceu. O dinheiro sustenta tudo. É verdade. Não tem o que falar e eles escolhem. Eles têm um ecossistema de marcas agora. Querendo ou não, eles não tiraram a Marvel e colocaram a Disney. Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade e a presença da Manuela e do Rodrigo sobre esse assunto que foi tão eficaz, a gente entendeu e pudemos perceber como é que os arquétipos, eles não são apenas modelos teóricos, correto? São ferramentas estratégicas e emocionais capazes de transformar marcas comuns em marcas memoráveis. Exemplo disso, a conversa que a gente teve aqui no final sobre a Disney, que é uma marca que se mantém até hoje. E para você que tem interesse em conhecer os serviços da Digital Comunicação, acesse o link que está na descrição desse episódio, siga a gente nas redes sociais e também siga o Papo Digital no Spotify e se inscreva aqui no canal da Digital Comunicação. E lembre-se, vem aí o DSX, aquele evento que está sendo feito e preparado para você que se interessa por esse assunto de marketing e vendas, para você empresário, empreendedor, pessoas relacionadas a esse universo. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui conosco e até a próxima.